Fala galera, então tá começando mais um EBD e hoje é EBD é comigo, Vitor Matheus. Espero que você esteja bem e mergulhe comigo nessa palavra que vai ser bem rápida e bem bacana. O tema de hoje é café com fé. Por que café com fé? Nós vamos ver no decorrer aqui. Eu separei 3 tópicos aqui, mas é bem rapidinho, você não vai perder o tempo e você vai ver que Jesus e o Espírito Santo já vai incomodando o teu coração a partir de já. Os salmos que a gente vai ler vai ser Salmos 23, o texto base hoje. Salmos 23, vamos ler de 1 a 4. Vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale das trevas e da morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Na verdade, café com fé é só para declarar, na verdade, a palavra do Senhor já pela manhã. Eu digo café com fé porque para você, antes do café da manhã, já hoje, em meio ao café da manhã, você vai estar fazendo o teu café lá, quem faz café, ou quem espera a mãe fazer, ou quem a esposa faz, o marido faz. Já pela manhã já vai declarando as palavras do Senhor, porque o Senhor tem me incomodado muito nesse tempo. O Espírito Santo, na verdade, tem me incomodado muito nesse tempo para declarar as palavras do seu livro. Não sabe o que falar, declara as palavras do livro, as próprias palavras do Senhor. Frases de Jesus, salmos, de pessoas, de homens de fé, e às vezes exemplos que a gente tem como exemplo, mas às vezes não pratica nem a metade do que ele faz, né? Então é legal já começar declarando louvores, salmodiando o Senhor com a própria palavra de Deus. Então, os salmos aqui diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu peguei esse salmo porque é uma menção que a gente sempre faz isso. Sempre repete esse salmo. Eu falei, salmodia, nem existe. sempre repete esse salmo, falando que o Senhor é meu pastor, mas sem às vezes declarar isso, né? Esses dias aí também foi até usado o exemplo da pastora Cleide, que tem feito as crianças decorarem. O importante é decorar para você lembrar depois, né? Quando estiver passando por algum apuro ou passando por alguma situação, igual hoje no começo do culto dos jovens, eu até falei sobre a intercessão que eu descobri, sobre a intercessão demoníaca, que é a nossa reclamação. Então, às vezes você vai reclamar lá, você lembra, bom, não vou reclamar, vou declarar a palavra, né? Tipo, nossa, acabou o gás, acabou meu dinheiro, quebrou meu celular, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, mesmo que eu ande pelo vale sobre a morte. Então você vai declarando e os milagres eu creio que vai acontecendo. E eu já estou tendo algumas provas disso, porque primeiro, antes de falar para qualquer um, para qualquer pessoa, Deus tem falado comigo primeiro, eu tenho buscado declarar essas coisas. E como eu tenho buscado em dizer que diz em João, que do meu interior fluirão os rios de águas vivas, que é a palavra que Jesus disse antes de ser crucificado e ter o corpo glorificado para os discípulos, que o Espírito Santo viria sobre nós, que ele é conselheiro, e a gente vai ler um pouquinho sobre isso aqui, mas ele falou aqui do interior de vocês fluirão rios de águas vivas, que é o próprio Espírito Santo. E para fluir esse rio de águas vivas, a gente tem que buscar estar puro, imaculado, realmente buscando uma santificação, porque o Espírito Santo de Deus não habita em meio à sujeira, ao pecado, né? Mas continuando aqui, essa parte da declaração, então, do meu interior fluindo um rio, eu declaro isso já, e o legal é que eu falei, café com fé, já pela manhã, declarando isso, já que no meu interior fluiram uns rios de águas vivas, e partir meu dia para que isso aconteça, né? Isso é muito bacana. Eu lembro do meu tempo de adolescente também, eu não sou muito velho, mas no meu tempo de adolescente a gente buscava ficar um dia inteiro sem pecar, eu buscava vamos fazer um jejum juntos, às vezes sem a liderança mandar, sem precisar fazer uma cruzada para que isso aconteça, né? Então, uma combinação simplesmente fluía e era muito bacana esse tempo. Foi o tempo que eu fui batizado com o Espírito Santo, apenas buscando o Senhor, né? Então, declarando já que no meu interior fluíram rios de águas vivas pela manhã, me faz partir de novo para isso, para que eu experimente o sobrenatural de Deus, tanto no natural quanto no espiritual, né? E eu separei 3 tópicos já, e o primeiro tópico é: seja grato. O nosso coração deve transbordar de gratidão. Acho que já deve ter sido pregado na nossa igreja sobre isso já essa semana, se não me engano. Então, o nosso coração deve ser grato em todo momento. Em vez de murmurar, agradeça. Igual eu estou falando isso porque eu falo como é uma aprovação para mim, porque eu não tenho muitos esses hábitos e tenho buscado ter agora, porque
o Senhor fala comigo primeiro. Agradecer pelo que eu já tenho. Nossa, né? Só tem arroz e feijão, mas Deus, muito obrigado pelo meu arroz e meu feijão. Deus, muito obrigado, Deus, por essa calça, a única calça que eu tenho. Deus, muito obrigado pelo meu emprego, o único emprego que eu tenho. Deus, muito obrigado, Senhor, porque tem tanta gente desempregada e o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Então, Deus provê, vai declarando, vai agradecendo. A gente tem o coração grato. Eu creio que o próprio Jesus se agrada com isso. E sendo que Jesus, ele nasceu, né? O Felipe Vilela fala que ele nasceu na periferia, né? É muito engraçado a gente ouvir isso, mas realmente Jesus não era rico. Jesus não era rico. Ele nasceu, o verbo que se tornou carne, do próprio Deus, onde as ruas são de ouro, onde tudo aconteceu. Ele desceu e veio para um lugar onde eu imagino que a Bíblia não relata que ele passou fome, mas imagino até a comida lá era diferente. Pode ser que ele passou muito, como família, né? Muito perrengue. Então, eu imagino que Deus, Jesus, o próprio Jesus, que não tinha nada, ele já falou, cara, a minha terra não é aqui, meu reino não é aqui. Então, eu imagino que ele tinha um coração grato sempre por Deus estar com ele, né? Ele ensinava isso, imagino, para os discípulos, a ter o coração sempre grato. Tanto que é engraçado, mas eu ouvi também essa semana que todos os milagres da multiplicação, mas os milagres, Senhor, o próprio Jesus agradecia antes do milagre. Senhor, obrigado por esse pão, mas da multiplicação dos peixes e dos pães, ele sempre agradecia. E o nosso coração deve sempre ser grato. Segundo tópico, comece já no pouco. Eu vou ler um texto aqui que é em Marcos 4:30, que é bem bacana. Diz assim, Marcos capítulo 4, do 30 ao 43. Eu acho que eu marquei errado, acho que eu marquei muito aqui, mas vamos ver aqui. Marcos 4, isso, do 30. Eu marquei errado, na verdade é do 30 ao 33. Eu marquei 43, do 30, Marcos 4, do 30 ao 33. Comece já no pouco. Novamente, ele disse: com o que comparemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é o menor das sementes que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e torna-se a maior das hortaliças, com ramos tão grandes que aves do céu podem abrigar-se e encontrar sombra. Como muitas parábolas semelhantes, Jesus anunciava a palavra tanto quanto podia receber. Eu queria usar esse aqui do começando no pouco ali, por causa que a nossa fé ali diz, como é que podemos descrever o reino dos céus ali, o começo já, né? A própria Bíblia diz também que a nossa fé, se fosse o tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas, mas eu, se não me engano, posso ter ouvido isso, mas é uma coisa que veio à tona também nesse tempo para mim, no meu coração, que é quando o grão de mostarda é plantado, ele cria raízes, e para ser uma das maiores hortaliças, ele tem que também ter raízes mais fortes que as outras hortaliças, né? Então, eu creio que a nossa fé deve ser dessa maneira. Só que já declarada, a coisa que não é vista. Quando ela é plantada, então ela faz as raízes primeiro, daí que ela floresce. E a nossa fé deve ser dessa maneira. O café com fé, você declara já pela manhã, plantando a tua semente, expandindo as raízes, para que o milagre realmente aconteça e apareça. Então, o primeiro tópico começa já no pouco, mesmo que parece que você não está vendo nada, primeiro você planta. Daí você cultiva isso através da declaração no decorrer do dia, mesmo que pareça nem dá uma pausa ali, obrigado Deus por essa água, obrigado, agradeça, abençoe a vida de quem está com você, se puder orar, ore, abrace, ame, que eu creio que os milagres acontecerão, a palavra do Senhor se tornará realidade na tua vida, amém? Então comece já no pouco, plante, que ela criará raiz já no café com fé, já pela manhã já. Vai plantando para que tudo aconteça conforme não a nossa vontade, mas sim a de Deus. E terceiro tópico, Jesus está conosco, João 17, 20 a 26. João 17, 20 a 26. Eu vou ler as partes, talvez eu pare na metade que eu acho que eu vou falar aqui, beleza? Mas é do 20 ao 26, para você marcar aí. Minha oração não é apenas por eles. Jesus ora pelos crentes. Rogo também por aqueles que creram em mim, por meio de mensagens,
para que todos eles sejam um no Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, dá-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, na verdade, até o 26 aqui, Jesus diz que a mesma coisa assim, pra gente, que ele era com Deus, ele quer ser conosco. E ele também já deixa Mateus ali, Marcos, que também o livro foi, como o pastor disse, a gente está estudando na IPD presencial, que Marcos veio de Mateus, né? Jesus, ele fala, eu venci o mundo, não temeis, porque ele fala assim, sejam fortes, porque eu venci o mundo, né? E se ele conseguiu, ele fala que estava conosco, e o próprio salmo que eu falei, em João, diz aqui que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, do nosso interior fluirão um rio de águas vivas. Ele está falando com os discípulos que para fluir esse rio, o Espírito Santo ia entrar em ação, né? Ele ia ir ter o corpo glorificado, mas a gente não ia ficar só, a gente ia ficar com o conselheiro, com o Espírito Santo. Então, a partir disso, por meio do Espírito Santo, ele estaria conosco. Então, Jesus está conosco, não precisa temer. Então, cada palavra que você declarar, já fale declarando e crendo que Jesus está ouvindo, como nosso intercessor que intercede à direita do Pai lá, intercedendo por nós, falando, ele está declarando as tuas palavras, Pai, ele está declarando as tuas palavras. Então, não esqueça que Jesus está conosco e ele que intercede ao Pai por nós. E para concluir, a palavra é por um. E para concluir, a criação espera ansiosa pela manifestação da glória do Senhor em nós. Para que a manifestação do Senhor ocorra em nossas vidas, precisamos, como é que eu posso dizer? Saber o que vai acontecer. E para a gente saber, a gente tem que viver a palavra do Senhor. Então começa lá com um devocionalzão lá, show de bola, declara aquilo para a tua vida, tenta entender o que aquilo se encaixa ou não se encaixa para a tua vida, para que o Espírito Santo de Deus flua dentro de nós, flua dentro de mim, de você, para que a criação perceba essa luz, perceba esse sal que tempera essa terra, que o nosso objetivo aqui é trazer o reino de Deus para a terra, para que toda a terra seja cheia da glória de Deus, e que comece por mim, que comece por você. Só para encerrar aqui, João 16, do 7... João 16, versículo 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Eu vou pular aqui já para o 12. Tenho ainda mais que dizer a vocês, mas se eu dizer agora, vocês não suportarão. Mas quando o Espírito Santo vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará a si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque perceberá que porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Ele está falando aquilo que eu mencionei no 3 ali, que o Espírito Santo estaria conosco. Então, eu creio que é só dessa maneira para a gente alimentar o nosso espírito, para que o Espírito Santo floresça dentro de nós como um grão de mostarda, ele crie raízes fortes. E eu digo assim, no decorrer, não precisa ser no final do dia, fluam rios de águas vivas da minha e da sua vida. E que a gente, como Jesus disse ali também, um pouquinho antes ali, no 17, 26, do 20 ao 26, que ele quer ser um conosco, para a gente se conectar, creio que é a partir da palavra, né? Jesus disse que aquele que não crê em mim, né, não consegue se chegar ao Pai. Então que a gente creia em Jesus, já esteja declarando as palavras dele, e que Jesus seja a minha e a tua vida já pela manhã, que o Espírito Santo flua na tua vida já pela manhã. Eu creio nisso porque eu imagino que a nossa vida é suportada através do nosso Deus, né? Se não fosse Ele, nada a gente seria, se não fosse pessoas intercedendo pela gente, eu creio que a gente não estaria aqui.
Então, já comece você mesmo intercedendo por você, para que você realmente esteja o coração aceso, uma paixão, que é um amor violento por Deus, já no começo, já tenha um café com fé. Amém? Que em nome de Jesus, eu e você estejamos cheios do Espírito Santo já pela manhã, que a gente busque e declare as palavras do Senhor e que elas se tornem verdade na minha e na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos, um abração e já comece o tua manhã café com fé. Amém.